quero agradecer profundamente ao pastor Aécio, o convite que me fez, e dizer que eu estou também muito grato a Deus, e estava compartilhando isso com eles aqui, nesse tempo, enquanto nós estávamos cantando essa música, que eu tenho dito lá na minha igreja, e tem sido um lema para a minha vida, de que na vida do crente você não precisa se preocupar com nada. Deus vai fazer tudo na sua vida. E quando você começa a viver dessa forma, todas as realidades vão cooperando para que isso se torne absoluta verdade para você. Quando o pastor me ligou para vir aqui hoje, ele disse assim: olha, Washington, nós temos o culto normal da igreja e queria que você de repente falasse sobre família. E eu preparei um sermão. Aí hoje nós tivemos lá no Rio assim, um dia muito atarefado, e eu ainda estava na rua com a minha filha para levá-la a uma entrevista de emprego. E eu disse assim: eu preciso ir à igreja, que eu preciso mudar o meu sermão. E ela disse assim: mas você não já preparou lá em casa? Eu disse assim: mas eu preciso mudar. E eu não conversei nada com o pastor, e eu vim com um tema hoje para pregar aqui. E o tema qual é? É a pedra que precisa ser removida. E eu ia pedir para cantar essa música no final. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso de número 38. Diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o. Em algumas versões vai aparecer assim: desenrolai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Eu quero trazer para você hoje uma palavra que vai passar pelo caminho de uma grande decisão. Eu penso que a nossa vida é uma sucessão de escolhas. Dia a dia, minuto a minuto, a cada hora do dia, você está fazendo uma escolha e tomando uma decisão. De repente você não tem muita consciência, muita lucidez daquilo que você está fazendo, até mesmo dos atos, gestos e caminhos que você de repente esteja trilhando. Mas eu quero que nesta noite você comece a pensar que a sua vida não é um acaso e que nenhuma das suas atitudes é desprovida de consequências. Ou nós nos posicionamos na história de forma consciente e aprendemos a lidar com as realidades, sabedores de que elas são produtos de escolhas e de decisões nossas, ou de repente nós vamos viver uma vida muito sem sentido. Nesse contexto, eu acredito que a história da ressurreição de Lázaro não é uma parábola, não é uma metáfora, não foi uma história, uma ilustração que Jesus usou.
mas foi um evento. E esse evento vem com dois propósitos. O primeiro deles era justamente de mostrar o que Jesus estava fazendo na história. O segundo propósito era ensinar para os ouvintes imediatos de Jesus, para a igreja, para os cristãos de hoje, nós que estamos aqui, o que de fato significa estar na plenitude da graça de Deus. Estar na graça de Deus é viver uma vida de milagres. Se você conseguir captar isso hoje, eu penso que nós vamos ter uma noite assim extremamente abençoada. Sábado de manhã, eu saí da minha casa, eu tinha um compromisso na igreja e saí bem cedo. E parei no posto de gasolina para abastecer o meu carro. E o frentista estava assim muito agitado. Uma pessoa estranha, eu não o conheço. E ele agitado e esbravejando. E eu perguntei assim, rapaz, o que foi que aconteceu? Ele disse assim, olha, é uma promiscuidade. Ele usou outra palavra, eu que estou dando uma melhorada aqui. Porque, isso era 7 horas da manhã, ele disse assim, 6 horas da manhã, pararam 3 carros aqui no posto. 3 carros cheios de prostitutas. Eu disse assim, ele disse assim, e elas estavam vindo de uma festa na casa de um jogador de futebol. Por uma questão ética, eu não vou dizer o nome dele aqui. E eu disse assim, mas não é essa a rotina desse cara? E ele virou para mim e disse assim, olha, ninguém tem temor a Deus. E aquela frase bateu na minha consciência, porque a história da ressurreição de Lázaro é a história de uma família com problemas. É uma história de morte. É uma história de luto. É uma história de perdas. E nesse cenário de luto, de morte e de perdas, Jesus vai entrar e vai dizer assim, olha, existe um grande obstáculo na vida das pessoas, na vida das famílias. E ele está simbolizado numa grande pedra. E a primeira ordem do texto é, tirem a pedra. Quantos tipos de pedras nós conhecemos? Ontem, na reunião de oração da minha igreja, entrou um casal que estava frequentando a igreja há um tempo, e o homem sumiu, um empresário. Aí ontem ele chegou lá assim, muito bem, cabelo penteado e roupa social. Eu disse assim, mas rapaz, que bom que você voltou, por que você sumiu? Ele disse assim, eu tirei 4 pedras dos meus rins. Existe na vida do ser humano, por exemplo, a pedra da indiferença. É aquele homem, aquele marido, aquela mulher, aquele filho, aquele crente que perdeu o nexo, o sentido, e se tornou quase que um cínico no convívio de sua família e da igreja. É indiferente. Não há sermão que seja bom, não há música que seja boa, não há estrutura que seja convincente, não há professor que vá lhe convencer, ele é simplesmente um indiferente. Quando a indiferença toma conta da vida de uma pessoa, essa pessoa está literalmente se defendendo do mundo. Mas quantas pessoas estão vivendo hoje uma vida de indiferença? 4 jovens quase mataram um estudante lá na Ilha do Governador, viram isso? E quando eles foram identificados, eles entraram na delegacia lá na ilha, um se entregou ontem à tarde, na maior indiferença. Eles sabem que aquilo não vai resultar em problema para eles.
Eles sabem que a sociedade não vai cobrar isso deles. A indiferença é uma pedra. E é uma grande pedra. Mas há uma outra. É quando nós pensamos na pedra da incredulidade. A incredulidade faz com que as pessoas não se preocupem com o futuro. E quando você está convivendo com pessoas, especialmente no nível da intelectualidade, que sustentam esse rótulo de incredulidade, parece que elas ficam autoconfiantes e querem ocupar o lugar de Deus. E eu gosto de um filme antigo, mas eu estava vendo recentemente esse filme, que é O Conde de Monte Cristo, né? E tem um cara que está lá na prisão, e o sujeito vem e diz assim, olha, eu não creio em Deus. E o outro velhinho que está preso há muito tempo diz assim, não tem problema não, Deus acredita em você. O que está em jogo não é se você acredita ou desacredita. O que está em jogo é que Deus existe. E a existência dele não depende de nós. Mas a nossa existência depende dele. A pedra da incredulidade é hoje uma pedra enorme na vida das pessoas. Precisa ser tirada. Uma outra pedra na vida das pessoas é a pedra do desânimo. Olha, na nossa igreja nós temos um ministério muito forte com famílias e casais. Você sabe qual é o principal elemento detonador de casamentos? É o desânimo. É quando um vem e diz assim, olha, não tenho mais interesse por ele ou por ela. Eu estou desanimado, estou desanimada. Aí precisa de uma ressurreição. Não é? É um casamento que está em vias de morte. O crente desanimado é uma vergonha para o mundo. Aquela pessoa que perdeu a fé é o pior escândalo do Evangelho. Às vezes a pessoa cai em pecado e nós temos como resgatá-la. Mas quando ela está vivendo na opção do desânimo, você tem um desafio muito grande. É uma grande pedra. Indiferença, incredulidade, desânimo, mas existem duas outras que eu quero citar. Existe uma lista enorme. Existe aquela pedra da enfermidade. Há pessoas que adoram viver a vida doente. A doença para muitos é uma escolha. E você diz assim, mas pastor, será que nós estamos brincando com uma coisa séria? Não, eu estou falando sério. Há pessoas que pedem oração na igreja o tempo inteiro. Elas nunca saram. Um dia elas estão com dor de cabeça. No outro dia a dor de cabeça sarou, mas a coluna piorou. Aí a coluna para, tem um reumatismo. E por aí vai, a pessoa está sempre doente. Os pentecostais têm uma linguagem, eles dizem, isso é um encosto. E eles estão certos. É verdade. E a gente precisa começar a trabalhar esse tema de que as pessoas precisam ter um pouco mais de saúde. E isso é uma pedra. A pessoa que está sempre doente, ela paralisa a vida, ela desfaz dos seus sonhos, ela se complica em termos pessoais, estraga seus relacionamentos, porque tem uma pedra da enfermidade. Última, da minha lista, né? Aí você pode aproveitar e ampliar essa lista. É a paralisia espiritual. Sabe o que é que me preocupa na igreja? Você encontra um empresário, que ele dirige uma equipe, ele faz o dinheiro da empresa dele multiplicar, ele anda de carros e carros, né, das melhores marcas, não é assim? Ele gerencia lá no banco,
ele tem equipes e gerentes. O cara chega na igreja e não faz nada. Aí eu vou atrás desses caras lá na igreja e digo assim: qual é de vocês? Será que a questão é o lucro? Não. A questão é que a pessoa faz da vida secular o seu grande motivo. E faz da vida espiritual o seu grande conforto. Deus nunca nos prometeu conforto. Se você em algum momento tomou a decisão por Jesus Cristo pensando que a sua vida ia ser confortável, você fez a escolha errada. O cristianismo nos oferece de cara uma cruz. De cara. Eu aceitei Jesus e agora ele diz para você: só tome a sua cruz e siga-me. Você precisa carregar uma. E Paulo ainda vem com uma teologia mais ampliada e diz assim: olha, estou crucificado com Cristo. Ele não somente carregou, como já foi crucificado. Eu li um livro uma vez que o autor dizia o seguinte, que nós queríamos ter uma cruz com alça, né? Parecendo uma mala, né? Você ia carregar, não ia carregar nas costas, não ia carregar assim, ó, uma mala, né? De repente, uma malinha daquela de laptop, né? O que você está carregando? Uma cruz? Não. A cruz, lá nos dias de Jesus, era carregada pelo cara que ia ser crucificado. Ele carregava aquele travessão, não é isso? Ele não carregava o poste. Era muito pesado, já estava lá esperando por ele. Mas ele pegava aquele travessão, colocava nas costas, ia apanhando, subia o Monte do Calvário, ia lá, porque muita gente morreu crucificada lá. Mas precisava carregar a própria cruz. A paralisia espiritual é uma grande pedra que precisa ser tirada. Segundo a ordem de Jesus, Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora. É a pessoa que está vivendo uma vida de clausura, de morte, escondida atrás dessas grandes pedras e de outras que nós ainda não citamos, mas que de repente você vai vislumbrar. E ele disse: olha, agora você precisa, já que ouviu a voz de Deus, sair e se lançar no mundo. Você precisa estar lá no cenário, onde as coisas acontecem. Você precisa estar na arena, no campo de batalha. Você não pode se esconder. O cristão é a luz que ilumina, né? Sim, o mundo. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. E hoje nós temos aqui esse sistema sofisticado de iluminação. Muita gente nem conhece as figuras bíblicas. Quando Jesus disse: olha, ninguém pega uma luz e põe debaixo da cama, mas põe no velador. É porque havia nas casas, em alguns lugares, nas igrejas católicas, isso é muito comum, você encontra aquilo tipo uma estantezinha, não é? Onde ficam os castiçais. Ali era o velador. Jesus diz: a luz fique ali. Você precisa sair. Mas aí, quando ele estava dizendo isso, alguém vem e diz assim: olha, o morto já cheira mal. Crente escondido dentro da sua própria caverna vai cheirar mal. E o que cheira mal precisa ser tirado. Há muitas mortes e muitas sepulturas. Quantos casamentos estão mortos hoje? Quantas sepulturas existem hoje? Eu acho que uma grande causa de morte é o vício. O crack que está aí matando no Brasil. Famílias que perderam tudo por causa de jogo. Homens e mulheres que não conseguem se libertar do álcool, da mentira,
da dissimulação, dos maus hábitos. Há muito tipo de vício que produz morte. Todo vício é uma sepultura. Quando a pessoa constrói um hábito negativo, constrói uma sepultura. Os antigos tinham um ditado que dizia assim: faça a sua cama bem feita, porque é nela que você vai deitar. Se você fizer a sua cama mal feita, não se esqueça, é nela que você vai deitar. Então, vício, morte, sepultura. Um outro tipo de morte que eu vejo é aquele indivíduo que está querendo viver um comportamento perigoso. Eu estou morando num bairro lá no Rio, que é caracterizado pela grande oferta de diversão para jovens. Outro dia, inauguraram uma casa de shows lá, e na porta da casa, uma semana depois, estava lá um carro com as rodas para cima. Um carro caro. Um jovem de 21 anos, em altíssima velocidade. Perdeu a direção, bateu lá, capotou o carro e morreram 3 pessoas no acidente. 3 jovens. Por quê? Porque a pessoa está no comportamento perigoso. Um outro tipo de morte, a meu ver, é aquela religiosidade que aprisiona. Você já viu isso? O religioso improdutivo. Ele tem uma religião forte, uma fé muito fraquinha. Ele tem rituais, ele tem comportamento, mas não produz fruto. É morte. Uma religiosidade que aprisiona. Uma outra forma de se revelar uma vida morta é a pessoa que está vivendo uma vida medíocre. Nós temos tanto para fazer. Eu fico pensando hoje nessa realidade do Brasil, polícia lá em Salvador, em greve, e com toda razão. Se você estiver dizendo aí agora assim, o senhor está apoiando o movimento, eu apoio. Eles estão certos. O Estado está errado. Gastando milhões e milhões com carnaval. Reforma de estádio. Obras públicas somente para jogar confete na cabeça de político. E a sociedade que paga a conta está pagando mais uma vez. Entende? Isso é vida medíocre. Se fosse feita uma pesquisa no Brasil, você sabe quantas pessoas iriam defender a existência do carnaval? Um número muito pequeno, só os empresários do carnaval. Mas a vida medíocre é uma morte. Me preocupa hoje a juventude com um tipo de postura tão medíocre. A nossa juventude é uma juventude sem sonhos. Eu tenho 2 filhas. Uma tem 24 anos, a outra tem 21. Desde que elas eram pequenas até hoje, eu sempre digo para elas uma coisa. Cada pai, cada mãe tem um mantra, né? Que fica sempre repetindo, sempre repetindo. O meu, para com as 2, é: nunca vivam uma vida medíocre. Vocês não têm o direito. É o que eu digo sempre para as minhas 2 meninas. Eu não tenho medo que elas façam escolhas de casamento, de religião, de trabalho. Eu não tenho. A minha preocupação é que elas se tornem pessoas medíocres. O que eu puder fazer para evitar, eu vou fazer. Não posso admitir. Deus nos chamou para as alturas e não para a sepultura. A primeira ordem foi: tirem a pedra. A segunda foi: vem para fora.
a terceira e última, Jesus diz assim: desenrolai-o, deixai-o ir. Eu fico imaginando aquela cena acontecendo, né? Não sei como foi que Lázaro saiu. Se ele veio andando, se ele veio pulando, se ele veio de uma forma assim mágica e apareceu lá na porta, não sei. A única coisa que o texto diz é que ele apareceu enrolado. E Jesus disse: olha, vocês precisam agora desenrolar esse camarada e deixar que ele viva a vida de novo. Você sabe que há muito crente enrolado. Há muito crente com a vida enrolada. Aquela pessoa que está, você diz assim: olha, venha trabalhar no ministério, eu estou enrolado. Não é? Está enrolado no lado financeiro. Está com cheque especial estourado. Cartão de crédito estourado. Nome no SPC. O crente enrolado é uma vergonha para o Evangelho. Você perde o seu crédito, literalmente, a sua credibilidade. A pessoa que está com a vida enrolada, nós precisamos ajudá-la. Criamos lá na nossa igreja um ministério de consultoria. Nós temos 2 consultores que atendem grandes empresas no Rio. Ontem mesmo estavam lá de plantão lá na igreja. E sabe o que acontece? A procura é grande para ajudar a desenrolar a vida das pessoas. Aquela pessoa que está sempre enrolada, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não estou dando dízimo porque não está sobrando. O Evangelho não é isso. O Evangelho é justamente você se posicionar como sal e luz do mundo, e a sua vida precisa ser, na expressão de fé, um grande milagre. Não um grande tropeço. Tirem a pedra, venham para fora e vivam uma vida desenrolada. Foi o que Jesus falou. Deu uma sequência. E eu quero terminar dizendo o seguinte, meu amigo. A igreja é uma comunidade terapêutica. Não é? Deus nos chamou para desenrolar a vida de muitas pessoas. Deus nos chamou para tratar as feridas de muitas pessoas. Às vezes a pessoa está ali, sofrendo, e nós precisamos estar junto delas para que possamos desenrolar a vida delas. Eu gosto de pensar a figura do pastor, do ministro, do líder da igreja, como sendo o que? Já viram aqueles filmes que tem aqueles navios que os caras estão remando lá dentro? Os escravos das galeias. Somos nós os pastores. Estamos todos acorrentados dentro do mesmo barco. Mas existe aquele escravo que tem uma corrente maior, não é assim? Ele anda nas galeias. Cai um escravo lá, ele vai lá e pega um pouco d'água e passa na boca do escravo. Ele está com uma ferida, vem aquele escravo e passa o bálsamo na ferida. Isso é o pastor. O pastor é o escravo dos escravos. O nosso papel é ajudar os outros a que naquilo que eles têm de pouco ainda possam ser o melhor no que têm. Nós vamos curar algumas feridas, sim. Nós vamos cuidar de gente problemática, sim. Igreja é hospital. Igreja é enfermaria. Igreja é lugar de gente que sofre. É lugar onde os mortos precisam ser ressuscitados. Onde algumas pedras precisam ser tiradas. Por isso as pessoas buscam a igreja. Elas buscam esperando ter na igreja alguma esperança de cura para as suas necessidades. Que Deus nos ajude nesta noite. E nos dê essa visão, esse discernimento, não é? Que nós estamos no mundo posicionados
Precisamos tirar as pedras da nossa vida. Precisamos estar do lado de fora para ajudar os outros. E precisamos ajudar as pessoas a serem desenroladas, para que elas possam continuar vivendo e vivendo o melhor para Deus. Você acredita nisso? Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Quem sabe nesta noite, um milagre, um grande milagre vai acontecer na sua história.